Olá, muito boa tarde. Espero que toda a gente me consiga ouvir. Sejam bem-vindos ao Sol Club, espaço que tem hoje a oportunidade de fazer o lançamento do autor Tiago Moita, do livro Manual da Solidão. Em nome do Grupo Editorial Atlântico, agradecer a todos vós pela presença, agradecer à oradora convidada, a investigadora Maria Carlos Lino de Sena Aldeia, e agradecer também ao Tiago pela oportunidade, pela confiança na editora em publicar o livro. Deixar uma nota, dizer que é com grande orgulho e com grande emoção que hoje faço este lançamento, pois é o primeiro lançamento aqui no espaço pós-pandemia, pós-confinamento, e dá de certa forma uma mensagem de esperança de que as coisas possam voltar à normalidade no nosso país e poder passar a missão daquilo que nós somos enquanto Grupo Editorial Atlântico, da democratização das editoras em Portugal. Vou passar agora a palavra ao leitor convidado, o Marco Oliveira, que nos dará algumas palavras sobre o livro, para quem peço um forte aplauso. Hoje fiquei só. Hoje ressuscitei na memória de um estranho. Regressei a André em vez de existir numa esplanada ao oeste do rio, onde fingia morrer e não era feliz. Vi o peso das consequências antes de dar o primeiro passo, no intervalo que existe entre a eternidade e o sonho. Atirei-me de cabeça para uma realidade impossível de conceber no tempo a que pertenci. Fui filho de uma geração que riscou a palavra Deus no dicionário, assim como alegria, solidariedade, paz, amor e todas as palavras primitivas que esculpimos no peito e no vento, em nome de uma humanidade concebida no êxtase dos sonhos de uma adolescência esquecida. Naquele momento de pura magia, onde o tempo é uma miragem de uma memória engolida pelo sono, despimos sombras e feridas acesas entre dois dedos de conversa e um silêncio branco que pousou nos nossos dedos. Reconheci-me alfa e ômega, num estranho, como se estivesse a olhar para um espelho. Mergulhei num abismo de mim mesmo e, pela segunda vez neste mundo, fiquei só. Obrigada. Boa tarde, eu vou continuar. Sim. Antes de passar a palavra à investigadora Maria Carlos Lino de Sena Aldeia, fazer aqui umas breves palavras acerca da sua biografia. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Franceses pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi dirigente da Administração Pública no Ministério das Finanças. Exerceu funções de chefia nas áreas da biblioteca, da formação profissional e de relações públicas em técnicas específicas na área de gestão de imóveis de Estado, onde foi subdiretora de gestão patrimonial. Fez parte do grupo organizador de uma exposição sobre 100 anos de património, realizada no Palácio da Independência, em Lisboa. Cursou História da Colonização Portuguesa no Brasil, na Universidade Aberta. Frequentou com aprovação o curso de Cultura Portuguesa na Escola Superior de Educação Almeida Garrett. Participou no concurso sobre Essa de Queiroz, A Última Década, na FLL, e outros cursos e seminários na Faculdade de Letras de Lisboa, no âmbito da literatura, da cultura ou da filosofia, tais como Curso Livre Essa de Queiroz, Última Década, em 2014. Curso Livre para Sempre Literatura Portuguesa. O Livro do Desassossego, em 2018, e Olhares sobre a Europa, em 2019. É investigadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, da FLUL, Grupo de Investigação 6, Brasil-Portugal, Cultura, Literatura e Memória, em projetos coletivos e individuais, como, por exemplo, o projeto Portugueses de Papel, com leitura de obras em busca de personagens portuguesas nas mesmas, elaboração de verbetes a integrar no dicionário de personagens portuguesas do romance brasileiro, colaboração no catálogo de produção masculina do Almanac de Lembranças do Luso Brasileiro,
novo almanaque de lembranças do luso-brasileiro e pesquisas sobre a escritora Albertina de Lucena e elaboração de estudos com vista à publicação de um volume a integrar na coleção Senhoras do Almanaque. Vem com vocês a investigadora Maria Carlos Lino de Sena Aldeia. Então, boa tarde a todos. Agradeço ao Tiago Moita a gentileza do convite para falar sobre o seu livro e é com muito gosto que realmente estou aqui a fazê-lo na vossa presença. De acordo com a sinopse do livro que se apresenta na Manual da Solidão, do jovem e promissor escritor Tiago Moita, somos desafiados, enquanto leitores da obra, a acompanhar uma reconfiguração da figura literária Bernardo Soares, o qual, em repouso na etérea morada há décadas, foi instado a mergulhar numa nova realidade e a reatualizar-se através de um processo criativo de desconstrução e que ele, ciente de que a sua genialidade é inesgotável, fonte inspiradora para aqueles que amam a escrita, aceitou prontamente, perspectivando também, com essa aceitação, realizar um contínuo de aprendizagem e construção de sentido para a existência, a panagem de toda a condição humana. Do pacto que se estabeleceu resultou uma coreografia representada por atores que caleidoscopicamente vão revelando um afloramento de múltiplos eus da personalidade literária de Bernardo Soares, nos quais ressoa a voz de Fernando Pessoa e outras por ele criadas, reatualizadas num novo sujeito que emerge no mundo odierno, depois de passar incólume pelas vicissitudes do tempo e que regressa para voltar a desassossegar-se na dor e no prazer das sensações, sentimentos e reflexões, num processo de autognose e interação simbólica com o criador e sujeito desta nova obra, e então fulgurar no uno na sua plenitude, desconstruindo, sem destruir, tudo o que o antigo sujeito literário criou na sua genialidade, fazendo-o revivificar, através desta escrita, em que a solidão é a pedra de toque para a realização de todo o processo criativo, porque é em solidão e mergulhando no abismo de si mesmo que o homem, e agora cito Tiago Moita, contempla a plenitude da sua transcendência. O sentido da privação. Só na solidão é que o homem entende o sentido da privação dos vícios e contempla a plenitude da sua transcendência. Perdi a conta do número de vezes que o deixei encantar e sentir humano, cada vez que mergulhava nas profundezas de mim mesmo. Cada ser é o reflexo de um sonho. Mergulha naquilo que espelha o teu. Saber quem nós somos é uma aliança entre nós e o universo. O que pensamos e sentimos são códigos ascáxicos e pincéis sinestésicos que desenham a nossa realidade. Transparecer toda esta clarividência é regressar do exílio de nós mesmos. Seja porque os labirintos da sincronidade, citei aqui o Tiago, são enigmáticos, ou porque a ordem das coisas do universo poderá corresponder a uma configuração numérica, a gênese do novo sujeito literário viria a ocorrer mercê de um conjunto de circunstâncias que obedeceram a um intrincado jogo numérico. Este sujeito, recém-aportado à costa da nova existência, por ele desejada, qual Narciso que morre de saudades de si mesmo quando não se vê ao espelho, de regresso do vazio, após uma viagem um tanto atribulada pelos dédalos do espaço-tempo, traz na bagagem o seu livro de memórias, do qual constam as aspirações de todas as eras, conforme dizia Pessoa, e as inquietações de todos os tempos. Traz também a sua velha e magnífica máquina dos sonhos. Já despido do espartilho do tempo, que outrora por vezes ainda o atormentava, volta para reescrever o Gênesis. Não se propõe fazer pouca coisa, é a voz do demiurgo que transporta agora memórias cósmicas que alcançou noutra dimensão, de onde vem, renascido, para depois de ter tido o supremo privilégio de sentir o todo em si, citei o Tiago.
através de um processo alquímico de sublimação que transforma a vanidade em singeleza e compreende a dor como um estágio para atingir a felicidade, fundindo tudo no forno cósmico do qual se elevará um novo eu, uno e múltiplo, como sempre fora, continuando a desdobrar-se, a libertar-se em duplo, a ubiquitar-se para sentir tudo de todas as maneiras. Aqui citei Fernando Pessoa. E para afirmar que já não é apenas aquele que é do tamanho do que vê, como foi o mestre Carreiro, mas aquele que é do tamanho do que sente, mais ao jeito de Álvaro de Campos, pois tudo o que vê só se realiza depois de o interiorizar. Bernardo Soares já sustentara que vivemos quase sempre fora de nós, que a vida é uma perpétua dispersão e que deve ser para nós que devemos tender, apesar de ao tempo ainda sofrer com a solidão, porque lhe era difícil, e agora cito, obter aquela distinção de espírito que permitisse ao isolamento ser um repouso sem angústias. Citei-se a Fernando Pessoa. Porém, este novo sujeito propõe-se subir a escada de veludo, conforme diz o Tiago, a escada absoluta sem degraus, abstraindo-se da futilidade trágica da vida. Sentir o sofrimento e o prazer, ainda que este seja atingido por caminhos da dor, a mastigar urtigas. Aqui foi o Tiago que citei. Considerando esta como um modo de gradação do ser e compreensão para as dores do mundo. Enfrentar os medos, as sombras do coração, e meditar, e transcender-se pelo poder da sua força mental e o auxílio da intuição cósmica e consciência superior, e ir bebendo na fonte da sabedoria primordial, aperfeiçoando a sua própria clarividência. Num excesso barroco, esta nova personalidade, criada pelo Tiago, tenta construir uma definição de alma, concluindo, e cito, que toda a vida da alma é um movimento na ausência. Ou seja, é uma busca incessante de explicações que não se encontram, um desencontro constante entre o que fazemos e as enganadoras escolhas que seguimos e o que a alma espera que façamos e que está registado no livro do Absoluto, que ela conhece, mas não o revela, porque é-lhe vedado fazê-lo sem antes percorrermos um caminho de pedras ásperas de aprendizagem. Também a ideia de pátria portuguesa é agora redefinida pela alma do país, a qual informa um conjunto de características peculiares que distinguem, tais como a solidariedade, a tolerância ou a fraternidade do seu povo, e não exclusivamente a língua portuguesa como identificadora. A minha pátria é a alma do meu país. Evolui mais quando viajei do que quando estava preso em bibliotecas. Com o passar dos ciclos, aprendi a gostar mais de atravessar continentes e oceanos de palavras. Redescobri o prazer de voltar a ler e mimetizar o silêncio de cada sílaba com 7 incêndios xamânicos que formigam por todos os navios do meu ser, cada vez que pisava solo estrangeiro. Respirava, transpirava, saboreava, escutava e tateava estrangeiro na ponta dos pés até à raiz dos cabelos, sem ignorar o êxtase da melodia de cada diálogo, o paladar de uma frase ou o silêncio tântrico num olhar agridoce. Misturava-me com o mundo como quem escreve sem pensar na semântica dos vocábulos ou lê um clássico e chora como se estivesse a viver toda a história pela primeira vez. Neste eterno presente onde existo, renovo o sentido e transmuto esse elevado sentimento patriótico pretérito numa outra dimensão. A minha pátria é a alma do meu país. Poderia amanhã a minha pátria ser engolida pelos mares que desbravou ou ser vítima do seu próprio veneno que não me incomodaria. Enquanto essa forma de simbiose, de imaginação, de intuição, de solidariedade, de tolerância, de hospitalidade e fraternidade tão portuguesa continuasse à solta pelo universo, como uma seta perdida do cupido a apaixonar cada estrangeiro contactado por um português, encontraria sempre Portugal no único lugar onde todos podem entrar e sair, amar e vencer, e guardar aquela outra pátria que serve de ponte entre o verbo e os verbos e a razão de ser de tudo o que veio
de burilar neste silêncio. Lamenta o sujeito que aquele indivíduo que apenas conhece a felicidade superficial e que vive aprisionado em condutas estoicas e absurdas empacotadas pela letargia do cotidiano, citei o Tiago, sem perceber que tem de saltar o muro da vulgaridade, desnudar-se dos convencionalismos e emergir dentro de si mesmo para, desse modo, tentar colher o verdadeiro fruto da árvore do conhecimento, e que o caminho para alcançar a verdade é como pisar achas ardentes num labirinto onde se trava uma complexa luta entre a arrogância de tudo julgar saber e a humildade de pensar que nada se sabe. Saído de um tempo em que muitos haviam perdido a crença em Deus, encontra-se agora perante um ou outro de múltiplas formas de viver Deus em si mesmo, como forma de acreditar nele, porque nos sentimos, na nossa fragilidade humana, carentes de um Deus verdadeiro, conforme dizia Pessoa. Ou porque Deus é o verbo que dá nome à alma de todas as coisas do universo, conforme diz Tiago. É o leme que nos conduz na escuridão universal. É o bordão a que nos apoiamos para suportar a nossa imensa vulnerabilidade, sendo que a alma é ela própria, uma escada, um corredor universo para Deus. Também nos equilibramos com a ajuda das incoerências do pequeno grão de loucura que nos favorece com a dádiva do riso, que alivia a opressão que o mundo nos colocou no peito, e curamos alguns dos nossos defeitos com a inveja da genialidade dos outros, com o elixir da humildade, conforme Tiago diz, para aceitarmos a nossa perfeição imperfeita, como bálsamo para a dor e o medo, e despir-nos a roupagem do preconceito com que nos vestem logo à nascença, a fim de, pacificamente, concluirmos que toda a obra tem de ser imperfeita, já Fernando Pessoa o dizia. Ainda que a nossa imperfeição, que é uma das marcas da nossa condição humana, nos cause sofrimento e procuremos ajuda na transcendência para minorar esse sofrimento. Discorrendo agora sobre o amor, o literário considera-o a substância da alma, mas também que o amor, e agora cito, é uma taça que se enche para si próprio. É avassalador e exigente, desnuda-nos e envolve-nos de encantamento e angústia. Porém, ganha asas na entrega total, que é a consciência do fogo de nós mesmos refletidos na alma do outro, conforme diz Tiago, não diferindo substancialmente do anterior pensamento de Bernardo Soares, que dizia: amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. É um conceito nosso, em suma, é nós mesmos que amamos. É no silêncio da solidão que o sujeito interioriza a palavra vazia e dá sentido, dá o sentido que o seu desassossego buscava e não lograva encontrar num mundo de múltiplas palavras desprovidas de relevância, como outrora o fizera no seu quarto, quieto, sozinho. Um dos propósitos desta solidão desejada é, ainda, reencontrar a inocência perdida dos homens além das palavras. Porque a solidão só é um muro para quem desiste de sonhar com o céu quando tudo arde e de caminhar quando tudo perde. Citei o Tiago. Mergulhando no algar do silêncio, rindo, e agora cito outra vez, das gramáticas canónicas e das matemáticas estéreis, o eu atinge a clarividência resultado da fusão de um todo, que é tempo, lugar, objeto e sujeito. E tocando o transcendente faz fulgurar a arte num texto, num poema, numa obra, percebendo também que a verdadeira sabedoria não está apenas nos livros, mas para além deles está contida em pequenos nadas que poderemos transformar na lucidez da nossa loucura, repudiando o imediatismo e a futilidade. Uma moeda caída no chão leva o sujeito literário a dissertar sobre o poder nefasto que o dinheiro pode inculcar na sociedade, como a usura e a especulação, numa perspectiva que se afigura próxima do pensamento de Giorgio Agamben, que considera que Deus não morreu, ele tornou-se dinheiro, sendo que o dinheiro poderia ser reconvertido em, e agora cito,
uma das fontes de energia renovável da nossa felicidade. Citei o Tiago. Se a mentalidade torpe da ganância pudesse ser banida do nosso pensamento. O culto do trabalho está também muito ligado ao mefistifélico culto do dinheiro. Porém, o sujeito rejeita-o como elemento de libertação do indivíduo, porquanto lhe coarta a autenticidade e pode fazer dele um sonâmbulo curvado, e cito, na escrivaninha do seu suplício, a preencher relatórios, formulários, memorandos, atas e balanços sociais. Tal como outrora Bernardo Soares, que fora empregado de carteira e que considerava, e cito, o trabalho de todos os dias baço, igual e inútil, perante o qual se afirmava fingidamente, levando-se a pensar que também a escravatura era uma lei da vida, uma canga imensa a que tinha de inclinar o pescoço. O equilíbrio do corpo passa pelo equilíbrio da mente. Quando o ser se liberta de pensamentos negativos e se deixa inebriar pela beleza das coisas singelas e que são ofuscadas pela negritude de pensamentos pretéritos, que deixamos que nos consumam. Este eu, que outrora já sofrera nele os desassossegos de todos os tempos, conforme dizia a pessoa, continua a sofrer e a desassossegar-se nesta nova configuração literária, mas ele sabe que o caminho se faz na descoberta de que a solidão é a porta de entrada de todos os sonhos que nos libertam das angústias, viajando no cruzeiro da imaginação, naufragando no despertar do sono dos dias, conforme diz Tiago Moita, e saltando o muro do silêncio para o outro lado da manhã. Realça-se de novo o paralelismo com o pensamento de Bernardo Soares, que no passado já então se considerava, e agora cito, um indivíduo de grande mobilidade mental, com um amor orgânico e fatal à fixação. Pelo que também não gostava de viajar, porque dizia ele que a oitava partida do mundo era aquela a que recorria e era exclusivamente sua, e porque afinal a melhor maneira de viajar é sentir tudo, de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, como dizia Álvaro de Campos. A aproximação à natureza, como entidade onde reside o que há de mais puro no universo, favorecerá também o sujeito no caminho da busca do conhecimento e da transcendência no interior de si mesmo. Ciência e oculto vivem separados, conhecem-se pouco. O que esperam para falar das diferenças que as unem? E voltarem-se para um pensamento sintético. Assim se questiona este novo eu, rematando que talvez ambas, juntas, sejam ainda pequenas para explicar o homem e o universo. Tão diferentes e tão semelhantes aos restantes animais, como o macaco, o homem distingue-se por conseguir dominar os seus próprios instintos, mas esse domínio requer inteligência, reflexão e fuga das primeiras sombras que lhe toldarem o horizonte, devendo assim aguardar, e agora cito, na substância do tempo, o dia genesíaco, o dia inteiro e limpo, como aquele de que falava a poeta Sofia, para então realizar o seu percurso iniciático nos caminhos da transcendência. Após estas e outras reflexões, é chegado o momento destes sujeitos literários se despedir. Falam numa manifestação valorativa de todo este processo de retorno a uma nova realidade, desconstruindo tudo o que antes pensara e acrescentando-lhe a valia de uma reatualização. Bernardo Soares partirá como chegou, continuando só em si, na proveitosa companhia da sua solidão. Réquiem para um adeus. Nunca tive jeito para despedidas e grandes discursos, mas aquilo que tenho para lhe dizer não cabe em meia dúzia de palavras ranqueadas. Amanhã está prestes a nascer e eu quero aproveitar a boleia da neblina desta madrugada que se despede para regressar às páginas do desassossego que narrei no meu único livro, na minha última encarnação. Apaguei o último cigarro que fumei desta vida para respirar este silêncio que me cerca como um recém-nascido e não estou arrependido. Nem imagino o bem que me faz falar consigo e desconstruir grande parte de tudo aquilo que pensei e escrevi
dentro das quatro paredes do pensamento. Hoje posso lhe dizer, com toda a sinceridade, que estou a olhar para um homem novo, mais plural que o universo, mais lúcido que Deus e mais livre que um pássaro. Sinto-se todas as palavras que descobri, desmontei e reescrevi para entender o isolamento como a condição mais natural para um ser humano, ciente de si mesmo, e que a solidão é a relação mais verdadeira que encontramos neste mundo. Da minha parte, posso dizer-lhe também que absolvi todas as minhas lágrimas pretéritas, queimei todos os meus retratos e enterrei todos os meus remorsos. Deixei de me lamentar por falsas promessas de eternidade. Parto assim tal como sou. Bernardo Soares, sem moradas nem sepultura, caminhando e diluindo no pouco que resta da neblina matinal desta Lisboa que me desprezou e enalteceu as minhas cinzas. Estou só em mim. Nunca estive tão bem acompanhado em toda a minha vida. Para finalizar, esta é uma proposta de leitura focando apenas alguns dos pontos que nos parecem relevantes do livro de Tiago Moita, obra que tem como suporte inspirador o livro do Desassossego, com o qual dialoga em intertexto. Sob o aspecto formal, está dividido em grandes temas e subtemas, nomeados, seguindo com distanciamento o modelo do livro do Desassossego e obedecendo a uma sistematização diferente, mas assemelhando-se na criação de formulações de cariz pedagógico no seu conteúdo. Crê-se que a narrativa assenta muito em perspectivas ideológicas nova era, New Age, em que perpassa uma visão multidimensional do indivíduo, um apelo à valorização das coisas simples da natureza, com vista a auxiliar o homem no seu percurso de vida terrena e metaterrena, recorrendo a múltiplas referências a experiências místicas e energéticas e revelando também um manifesto de desprezo por alguns elementos do progresso que desviam o homem do caminho do bem. O discurso progride com incursões no mundo esotérico, transfigurado, envereda por caminhos do universo meta-empírico, alguns dos quais já anteriormente percorridos pelo poeta Fernando Pessoa, que Jorge de Sena considerou, e cito, ceticamente crente num extramundo esotérico. Consideramos que a obra de Tiago Moita, autor empírico, é também bastamente inspirada em princípios vertidos em teses teosóficas, com referência explícita à obra de Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, traduzida por Fernando Pessoa, bem como em outras teses orientalistas e espiritualistas, num diálogo intercultural Oriente-Ocidente, em que se perfilham ideias que valorizam o comportamento moral do indivíduo para a busca do conhecimento, os quais se fariam através de um aprofundamento e elevação espiritual do homem mergulhado no interior de si mesmo, numa autointerpretação ontológica, aí buscando o conhecimento adquirido pela alma num passado, que poderá ir além da existência empírica que está oculto, mas que surgirá paulatinamente como revelação, como uma autorrevelação. A criatividade e a habilidade verbal que caracterizam a escrita de Tiago Moita, já reconhecida em obras anteriores, ganham asas e constroem nesta obra manual da solidão um mundo em que o real frequentemente se dissolve no irreal, num esforço de religação harmoniosa do humano ao universo e ao que está para além dele, e que só se vislumbra com um esforço de interiorização da realidade no eu, em solidão, na tentativa de conseguir, desse modo, conhecer o que está para além do imediato e aflorar o conhecimento e o sagrado. Tiago Moita, com a sua imaginação notável, aliado ao seu talento criador, forjou um sujeito literário que emergiu no anterior sujeito literário Bernardo Soares e que se propôs desconstruir a obra grandiosa deste, reconstruí-la numa ressignificação elaborada à luz da contemporaneidade, constituída por reflexões sobre a posição do homem no mundo e a sua relação com Deus e o universo, emitindo juízos de valor renovados, sugestões para novos modelos de reorganização do mundo humano, novos paradigmas para repensar a vida e reaprender a vivê-la, cultivando a interiorização para, através dela, ir buscando a verdadeira sabedoria e compreensão holística do universo. Muito obrigada.
Ora, muito obrigado pelas palavras, investigadora Maria Carlos de Sena Aldeia. Antes de passarmos para o highlight da sessão, o autor, Tiago Moita, dar umas breves luzes acerca da sua biografia. Tiago Vasconcelos e Moita nasceu em Lisboa, em abril de 1965. Começou a dar os primeiros passos na poesia a partir dos 15 anos em São João da Madeira, cidade onde vive atualmente desde os 10 anos. Estudou Direito na Universidade de Lusíada do Porto, onde publicou um dos muitos poemas e textos em prosa que escreveu nesse período, em 1998, no Jornal da Universidade, do qual foi principal colunista durante 3 anos e foi membro da ELSA, European Law Students Association, entre 1998 e 2001. Participou em workshops de declamação poética e cursos de storytelling e escrita criativa entre 2003 e 2013 e em eventos culturais em Portugal e em Espanha. Publicou alguns dos seus poemas e textos em jornais, revistas e blogs e fez parte de alguns grupos e associações culturais da sua terra entre 2006 e 2010. É autor de 3 livros de poesia, Ecos Mudos, publicado em 2006, Post-Mortem e Outros Ruivos, publicado em 2012, e Metanoia, publicado em 2017, e 3 romances, O Último Império, publicado em 2012, O Evangelho do Alquimista, 2016, e A Fórmula do Peregrino, 2018. Em 2019, publicou o seu primeiro livro de contos, Os Contos Impossíveis. Agora peço um grande e forte aplauso ao autor Tiago Moita. Muito boa tarde a todos. Nem imaginam a alegria que eu sinto de apresentar o meu livro na cidade onde eu nasci e principalmente vê-los todos aqui, boa saúde, depois deste período de 1 ano e meio de confinamento que todos tivemos de passar por causa desta maldita pandemia. Antes de proferir algumas palavras a respeito da minha obra, gostaria de tecer alguns pequenos agradecimentos. O meu primeiro agradecimento é, sem dúvida, para a doutora Maria Carlos Lino de Sena Aldeia, pela erudição lúdica que fez da apresentação, fez de uma forma analítica e introspectiva, e gostei muito dos paralelismos que fez entre Fernando Pessoa e Bernardo Soares e tudo aquilo que eu escrevi no livro, e só lhe posso agradecer exatamente pela forma como conseguiu fazer essa apresentação lúdica, do qual eu acho que todas as pessoas aqui presentes perceberam e entenderam muito bem tudo aquilo que disse e, principalmente, entenderam bastante bem a minha obra. Muito obrigado pelas suas palavras. Também quero agradecer ao meu primo, Marco Oliveira, que se estreou hoje nas leituras e pela sua forma como leu alguns dos meus textos. Agradeço muito a sua presença e, sobretudo, a sua leitura. Quero também agradecer ao David Tomati, representante da Chiado, agora que é Grupo Editorial Atlântico, agora tenho que fazer a atualização, por mais uma vez a minha editora acreditar na publicação de mais uma das minhas obras. Eu costumo dizer desde 2012, eu e a Chiado, agora Grupo Editorial Atlântico, fazemos um acordo de cooperação e assistência mútua. Eu partilho a minha criatividade, eles editam essa minha criatividade sob forma de livros e, sobretudo, o mais importante, nunca interferiram na minha liberdade criativa, porque é graças a essa liberdade criativa que eu consigo publicar e divulgar as obras como esta que hoje vos apresento. Muito obrigado por mais uma vez confiarem em mim. Quero também agradecer e finalmente agradecer, claro, a todas as pessoas que estão aqui presentes, sem o qual este evento não teria o menor sentido. Agora, depois destes pequenos agradecimentos, eu gostaria então de falar um pouco a respeito da minha obra. Hermann Hesse uma vez disse que a solidão é o modo que o destino encontra para levar o homem a si mesmo, que é o mesmo que comparar a solidão a uma oportunidade para o ser humano partir para uma espécie de odisseia existencial em busca desse eterno mistério de existir e sonhar com o infinito dentro da sua própria finitude, como uma vez George Rudolph Lind descreveu o desassossego do mais obscuro, labiríntico e enigmático livro que Fernando Pessoa alguma vez escreveu e que o mundo só conheceu oficialmente em 1982, intitulado O Livro do Desassossego. De todos os livros que li de Fernando Pessoa, este foi de todos aquele que mais me custou a ler e assimilar.
Porque se, por um lado, o pendor confessional, diarístico e coloquial de Bernardo Soares, que Fernando Pessoa considerava como uma mutilação de si próprio, sem o raciocínio e a afetividade, seduziu-me, por outro, a sua complexidade e personalidade desconcertantes e a sua visão decadentista da realidade levaram que eu demorasse mais de uma década para o acabar de ler e o assimilar como parte da minha biblioteca íntima e de mim próprio. Sem querer parecer ou imaginar-me como o célebre Sami heterónimo de Fernando Pessoa, eu cheguei mesmo a debater comigo próprio, através da escrita, pequenos pensamentos e divagações sonâmbulas que passava por papel nas pequenas pausas que fiz enquanto funcionário do MIPSS no Porto, onde trabalhei apenas durante um ano, e cheguei mesmo a pensar em publicá-las com o título Memórias de um Funcionário. Todavia, a conclusão do meu romance de estreia O Último Império e a conclusão da leitura do livro Desassossego de Bernardo Soares, assim como a descoberta de uma espécie de diálogo oculto dentro destes textos em 2010, fez com que nascesse uma pergunta que vocês podem encontrar na primeira metade da sinopse impressa na contracapa deste livro. E se o célebre semi-heterónimo Fernando Pessoa, Bernardo Soares, ressuscitasse e começasse a desmontar e a desconstruir grande parte de tudo aquilo que escreveu no livro Desassossego, depois de uma série de conversas imaginárias comigo próprio? Essa ideia mexeu de tal maneira comigo que acabei por abandonar o projeto original e criei um novo baseado nessa pergunta. Quando me debrucei nesse livro, o primeiro título que me surgiu à mente foi A Segunda Vida de Bernardo Soares, mas não vingou porque entendi que era um título mais adequado para um romance do que para um livro de prosa poética. O título desta obra que hoje vos apresento nasceu em 2010, mais propriamente no verão de 2010, quando assisti a um documentário sobre a vida e obra de Virgílio Ferreira na RTP Memória chamado Retrato à la Minuta, e ouvi o autor da aparição e Manhã Submersa a definir a solidão como a relação connosco próprios, que é a citação que vocês podem encontrar nas primeiras páginas desta obra. E essa frase tem tudo a ver com o livro que iniciei em 2012 e concluí em 2019, porque Manual da Solidão acaba por ser uma espécie de mapa onírico, feito de memórias avulsas e pedaços de sabedoria provindos da experiência e da introspecção que Bernardo Soares fez da decadência do mundo e a angústia existencial que observou, sentiu e narrou no livro do Desassossego, mas baseada num novo pensamento e numa nova abordagem holística da realidade do século XXI. É também uma espécie de catarse de Bernardo Soares, onde o célebre semi-heterónimo Fernando Pessoa, no fundo, revela facetas psicológicas que desconhecia e analisa a realidade à luz de novas ideias que nunca imaginou sequer na sua obra. É também um despertar do sono de Bernardo Soares enquanto semi-heterónimo Fernando Pessoa, o tal que, numa carta que o grande poeta escreveu a Adolfo Casais Monteiro, creio que em 1929, o considerou como ele sem o raciocínio e a afetividade, ou o nada de pessoa que descobre de si próprio. Para uma personagem emancipada do seu criador, mas dotada de uma personalidade e de um pensamento distintos, que vai se diluindo à medida que forem lendo o livro. Aqui não vão encontrar, portanto, o Bernardo Soares, que desejava fugir do que ama, mas antes aquele que deseja fugir da sua fuga. Não é mais aquele Bernardo Soares que sente uma casa viúva e claustral de si mesma, mas antes uma vida por ler. E não se vê mais como um produto do seu próprio isolamento, mas como o resultado de alguém que fez da solidão um poema para a sua vida. E também é uma bússola desse estado de introspecção e meditação para sair deste labirinto que é o livro do Desassossego. Onde já aqui, há 10 anos atrás, num documentário exatamente sobre esta obra, na RTP2, faço a publicidade, achou que a melhor forma de ler o livro do Desassossego era como ler o livro do I Ching, ou seja, um livro em que nós abrimos uma página ao cabo e sabemos que qualquer texto, qualquer linha, qualquer palavra é o suficiente para trazermos à tona uma experiência ou uma lição de vida para todos nós. Manual da Solidão funciona um pouco assim, se bem que o livro do Desassossego é desestruturado, não tem uma estrutura própria, ao contrário do Manual da Solidão, que tem uma estrutura, mas essa estrutura tem um sentido próprio, porque basicamente a estrutura que a obra tem
deriva do fato de mostrar todo o percurso, todo o karma, como indiquei como título da primeira parte desta obra, que Bernardo Soares faz quando ressuscita e regressa novamente ao nosso tempo atual. E vê-se também um novo Bernardo Soares a querer colocar pontos finais em muitas das dúvidas e questões que colocou a si mesmo e encontrou durante o seu desassossego e, ao mesmo tempo, formular novas perguntas para os leitores que o leem. Gonçalo M. Tavares uma vez disse: as grandes qualidades do homem vêem-se quando ele está sozinho, pelo simples facto que nesse instante existencial temos a oportunidade para meditarmos e mergulharmos no âmago mais profundo e obscuro do nosso ser, até descobrirmos esse espelho que nos deste e revela o que de mais autêntico e sublime existe dentro de cada um de nós, chamado alma. Nem todos conseguem suportar por muito tempo esse estado, mas esses são muitas vezes aqueles que confundem o isolamento com a solidão. Fernando Pessoa uma vez disse: se para ti é impossível viver sozinho, nasceste escravo. Este livro não é para escravos, mas para sonhadores e amantes da liberdade. Os mesmos sonhadores que procuram colocar o mínimo do que são no máximo do que fazem. Saem da sua zona de conforto para descobrir o mundo e a si próprios. Abraçam o impossível e os desafios do presente aqui e agora e transformam todos os dias a vida num poema. A esses dedico este livro, porque só eles poderão entender porque é que escrevi nesta obra que vos apresento hoje, porque é que o isolamento é a condição mais natural para um ser humano se ciente de si mesmo e porque é que a solidão é a relação mais verdadeira que encontramos neste mundo. Muito obrigado por terem vindo. Se porventura tiver alguma questão a fazer, podem fazê-lo agora. Tem aqui o microfone para quem quiser ouvir. Obrigada. Gostei muito da apresentação. Ainda não li o livro, estive aqui à socapa a reler umas partes, mas acha que o ser humano sozinho é uma pessoa completa? Ou nós somos gregários e dependemos também muito da interação com o outro? O ser humano é um universo por excelência, mas esse universo vive das interações que faz entre si próprio, mas sobretudo com o universo que está à sua volta. A solidão, quando Virgílio Ferreira disse que a solidão era a relação connosco próprios, ele estava a ver a solidão como uma oportunidade de nós próprios para conhecermos o potencial que temos dentro de nós e a capacidade de interagirmos com todas as pequenas interações que derivam das relações que temos com o mundo. Portanto, é visto mais como uma oportunidade e não como o isolamento em si, e esse sim é que é exatamente o oposto da solidão. Não sei se tem mais alguma questão a fazer. É uma questão pessoal, mas eu tenho que fazer. Supõe este cenário. Supõe este cenário. Tu estás, não sabes porquê, encontras-te frente a frente com Bernardo Soares. Podes fazer uma pergunta. Que pergunta é que fazes? A única que eu faria é: porque é que me escolheste? Há uma coisa curiosa que eu não contei a vocês. O último texto, Requiem para um Adeus, derivou de uma pequena angústia que às vezes acontece aos autores, que é: como é que eu vou acabar este livro? E eu lembro-me, isto foi em 2019, em junho, se não me engano, eu estava a olhar para uma página, uma folha em branco,
e estava a visualizar-me a descer a Baixa de Lisboa, a ir ao encontro de Bernardo Soares num café, onde nós costumávamos ter estas tais conversas imaginárias, que vocês podem ler as reflexões dele dessas conversas imaginárias exatamente aqui nesta obra, e em vez de o encontrar, encontro uma mesa vazia e um subscrito debaixo do pires de uma chávena de café. E o que eu escrevi foi exatamente o que eu imaginei que ele escrevesse nessa carta para se despedir de mim. Portanto, aquilo que vocês leram foi exatamente aquilo que eu julguei que o Bernardo Soares diria se estivesse frente a frente comigo. E acho que o Requiem por um adeus é a resposta à tua pergunta, não é? Se não existem mais perguntas, então vamos dar término da sessão. Em nome do Grupo Editorial Atlântico, agradecer mais uma vez a todos os intervenientes pela vossa presença. O autor estará aqui mais uns minutos para uma sessão de autógrafos. Se quiserem adquirir o livro, podem adquirir aí do vosso lado direito. Pronto, resta-me desejar um resto de final de tarde, um bom fim de semana e muito obrigado por terem vindo.